Galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário então que você estiver acessando esse vídeo. Turma, eu estou fazendo então uma sequência de vídeos, né? Sobre o tema desse vídeo, dessa sequência de vídeo é Brasil Descoberto, né? Que trata-se de um estudo particular, né? Mas eu tenho como hábito sempre de estar postando, né? E vou estar colocando então, postando esse aqui também, beleza? Então, bom, gente. Brasil Descoberto, nós vamos estar falando hoje sobre o terceiro ciclo, né? O terceiro ciclo econômico do Brasil, né? Aí vou levar até o início do marco histórico, né? Celebrado, o marco histórico, no caso relacionado ao Brasil, de um modo geral, né? Beleza? Então, bom, falando então do terceiro ciclo. O terceiro ciclo do econômico no Brasil foi o ouro, né? Primeiro começou com o pau-brasil, que foi o primeiro ciclo. O segundo ciclo, a cana-de-açúcar, né? E o terceiro ciclo, então, o ouro, né? O terceiro ciclo foi o ouro, que com a vinda das companhias hereditárias, foi marcado, então, aqueles territórios, né? Que eles tinham chamado de lotes, né? Lotes. E esses lotes, então, deu autonomia aquelas pessoas que estavam cuidando então desses lotes de terra, chamaram então alguns exploradores que vieram para o Brasil, que são os bandeirantes, né? Os bandeirantes, aquelas pessoas que se iam adentrar mata adentro, que faziam não só captura de índios, né? Faziam as capturas de índios, assim também como eles iam atrás de minérios, né? Porque o mundo passava por o metalismo, né? O metalismo seria a busca de ouro e prata, né? Então o Brasil até então não tinha encontrado ainda o ouro ou prata. No caso, as colônias espanholas já tinham encontrado o ouro e já tinham encontrado prata, mas o Brasil não. Bom, e foi justamente então no trabalho dos bandeirantes, né, que foi descoberta as Minas Gerais, né, aonde grandes veios de ouro, né, foram encontrados, veios de ouro, de minas de diamante. Então, foram encontrados. E o Brasil começou, então, a colônia, a coroa, então, começou a estar explorando as minas de Minas Gerais, né? Começou. Embora foi encontrado ouro também, diamante, né? Não só no Mato Grosso do Sul, que na época não existia Mato Grosso do Sul, era apenas hoje eu estou falando, né, olhando por cima, né? Então hoje a gente sabe que é o Mato Grosso do Sul, Amazonas, nós sabemos hoje, né? Dividir cada parte, né? Mas naquela época não, né? Naquela época não. Mas veja bem, a coroa portuguesa, ela começou então a estar fazendo a exploração das minas lá em Minas Gerais, né? Mas era feita de que forma? Era feita assim: os mineiros, as pessoas que trabalhavam ali nas Minas Gerais, os mineiros que trabalhavam, né? Eles tinham que pagar então para a coroa, né? Para a coroa o imposto do ouro, né? Ou seja, eles eram obrigados então a estar fazendo a extração do ouro, não em quilos, conforme a gente fala em gramas, em miligramas, microgramas. Não. A coroa portuguesa, quando elas vinham então estar fazendo a exploração do ouro no Brasil, que era lá na Minas Gerais, eram falados em arrobas, né? Todos nós sabemos que um arroba é 15 quilos, né? Ou seja, quando ela vinha, então ela vinha buscar em arrobas, 2, 3, 4 arrobas de ouro, né? Então ela tinha que levar esse tanto. E quando os soldados chegavam então para poder estar levando o imposto, né, arrecadado ali para a coroa portuguesa, e não conseguiam encontrar, né, aquela quantidade que eles queriam, então, ou seja, eles faziam a maior derraça, né? Ou seja, as famílias daquelas pessoas que trabalhavam, dos mineiros, por exemplo, eles matavam, trucidavam, faziam da pior coisa, crimes terríveis, né? Por quê? Para poder deixar como exemplo que na próxima vez que eles voltassem e não tivessem a quantidade de ouro estabelecida, então o que queria acontecer com aquela pessoa era justamente aquilo que eles tinham deixado como exemplo,
ou seja, a pessoa ia ter sofrimento, ia sofrer muito as atrocidades que eles traziam. Então, o terceiro ciclo econômico no Brasil foi marcado foram gerando revoltas por conta disso. Porque o próximo vídeo que vai ter daqui para frente, no caso, nós vamos estar falando sobre os marcos históricos brasileiros, né? Eu vou estar falando sobre a coroa portuguesa, porque ela veio para o Brasil, né? Porque na verdade ela foi mais que empurrada para o Brasil do que ela vinha pela vontade própria, né? Na verdade estavam fugindo então do circo que Napoleão Bonaparte fez ali então em Portugal, e por conta disso então eles fugiram para o Brasil. Chegando aqui no Brasil então, foi aonde aconteceu justamente disso, pela gula, pela ganância de querer extrair mais e mais e mais benefícios, né? O que ele gostava mais era o ouro, e o ouro Minas Gerais tinha muito, né? Então, para conseguir então o máximo de ouro possível, então eles faziam justamente isso que nós acabamos de falar, que eu acabei de falar, onde eles faziam então aquela derraça dentro das minas, né? Ou seja, matavam, pode colocar, pegavam os filhos dos mineiros, matavam as filhas, matavam, faziam a pior atrocidade possível, né? Para você ter uma ideia. Né? Tudo isso para poder estar forçando os mineiros a trabalharem mais para conseguir mais ouro para a coroa, né? E isso porque nessa época já Dom João, ele já tinha sido empurrado para o Brasil, né? Ele já tinha vindo para o Brasil, ele trouxe toda a colônia dele, né? Então é um período onde Brasil vai passar por uma série de sofrimento imposto pela coroa presente, né? Houve benefícios? Houve alguns benefícios, sim, com certeza, né? Houve benefícios. Algumas coisas foram bastante benéficas para o Brasil, né? Na verdade, existe males que vêm para bem, né? Houve um sacrifício muito grande, mas diante dessas dificuldades houve também as partes boas, né? Não podemos ignorar essa parte, né? E então isso é o que ficou marcado, tá? O terceiro ciclo no caso, que foi o terceiro ciclo do ouro, né? Então fica bem registrado então, Brasil, né? Brasil, travessia das caravelas de Portugal para o Brasil levou 44 dias, né? Levou 44 dias, né? Levou 44 dias. Primeira terra avistada, no caso, foi Monte Pascoal. Segundo, Ilha de Vera Cruz. Terceiro, terra de Santa Cruz e Brasil, né? Primeiro ciclo econômico do Brasil, pau-brasil, começou no ano de 1534 em diante, né? 1534 em diante. Segundo ciclo econômico no Brasil foi a cana-de-açúcar e o escravismo. A cana-de-açúcar e o escravismo, né, da África. E o terceiro ciclo econômico no Brasil foi a extração do ouro e as pedras preciosas. Conta-se bastante relevante as Minas Gerais. Beleza? Então, aí vocês marcam bem esses dados, tá? Que esses dados são super importantes. Isso cai muito, né? Isso cai muito. E basta também relembrar que todos esses dados são os dados que você vai encontrar em qualquer livro histórico, beleza? Fora algumas coisas que eu coloquei que conta nos livros também, mas nos livros de história um pouquinho mais aprofundado, beleza? Então, galera, eu agradeço por você ter ficado comigo até agora, tá? O próximo vídeo daqui para frente vai ser falado sobre o marco histórico no Brasil, sobre a vinda da coroa portuguesa, o que aconteceu, e dali por diante até terminar então a sequência de vídeo Brasil Descoberto. Beleza? Então, eu agradeço vocês ter ficado comigo até agora, e já digo que se você gostou, dá um like nesses vídeos, viu? E se inscreve no canal para poder estar então ajudando o vídeo do professor Denilson. Então, beleza? Então, galera, saudação, e eu espero vocês então até o próximo vídeo. Até mais.